Olá, tudo bem com você? Eu quero aproveitar esse início do mês de novembro, retas finais aí, né, para a mudança de mais um ano calendário e abordar alguns aspectos importantes aqui com você, para que você realmente entenda, para que você realmente tenha clareza de como as coisas procedem, de como as coisas acontecem, para que você consiga sair desse ciclo, né, de sai ano, entra ano, e eu continuo com os mesmos problemas, né, como se só mudasse o ano calendário, padrões e repetições vêm, né, cotidianamente se repetindo nas nossas vidas. E existe um porquê de tudo isso. E para todo porquê, ou para quê, também tem uma solução. E são algumas variáveis que eu quero abordar aqui com você. Até mesmo se de repente você vive num ciclo de autossabotagem e talvez você nem perceba, né? Vamos partir do princípio de tudo, para que o entendimento fique claro para você. Procuro trazer aqui também da forma mais simples possível, né, na medida realmente do possível, para que eu não perca, né, a base científica também, mas para que a gente saia desse grau superficial que eu vejo que muitas pessoas têm, principalmente quando a gente fala sobre pensamentos, sentimentos, comportamentos. Isso é muito superficial para algumas pessoas. Então, quero iniciar aqui com você do princípio, para que você entenda como tudo funciona. E um dos pontos que eu vou abordar aqui primeiramente com você é sobre tempo. Nós precisamos falar dessa questão do tempo para que você entenda como as coisas funcionam, para que você entenda como e a importância de entender esse processo de que eu crio a minha realidade, o quanto isso impacta definitivamente, profundamente e verdadeiramente toda a sua vida, todas as áreas da sua vida. Então, raciocina aqui comigo, tá? No princípio, Big Bang, né? Houve a explosão, forma de falar. Tudo foi sendo criado. Então, estrelas, galáxias, aglomerado de galáxias, e vai expandindo, e vai expandindo, e vai expandindo, e tudo se formou. Nós, seres humanos, eu, você, todos vocês que estão aqui acompanhando agora, somos parte do universo. Existem estudos científicos, tá? Através da mecânica quântica, que diz que tudo que existe no universo é composto por partículas subatômicas e que tudo que existe no universo é formado por ondas e partículas, tá? Partículas é tudo isso que a gente consegue pegar, né? Aqui celular, ó, o que a gente toca, o que a gente vê. Ondas a gente não vê. Você certamente não consegue ver as ondas que estão deixando disponível essa comunicação aqui entre nós neste momento. Você não consegue ver as ondas que estão conectadas em todos os aparelhos elétricos, né, eletrodomésticos que você tem na sua casa. Você não consegue captar as ondas das estações de rádio que você escuta. E assim sucessivamente. Trazendo isso para a nossa vida, né, na prática, para o nosso cotidiano, se tudo que existe é onda e partícula, e se tudo que existe um campo eletromagnético, nós também somos formados por este campo eletromagnético. E nós também emitimos ondas. Como é que nós emitimos ondas? Nós, falando de nós, seres humanos, na nossa vida prática. Nós emitimos ondas através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, daquilo que falamos. Então, o nosso campo, ele gera uma assinatura energética. Tudo que estamos pensando, falando e sentindo está emitindo uma onda em uma determinada frequência vibracional. Então, quando eu mencionei aqui no início com você sobre a importância de falarmos do tempo, imagine o seguinte. Então, quando tudo se formou, né, que tudo foi sendo formado, o universo foi sendo expandido e ainda continua, porque isso é um estudo científico, então lá no início
criou-se, né? Como eu falei, estrelas, galáxias, aglomerados de galáxias. Então a gente tem passado. A gente precisa considerar o seguinte, grava bem o que eu vou falar agora, tá? Espaço barra tempo. É um contínuo espaço barra tempo. Isso significa que eu tenho um passado, um presente e um futuro. Trazendo um pouco mais para o nível prático, vamos pegar um exemplo do carro. A gente está com o carro parado, então à medida que a gente sai com o carro, nós vamos acelerando a velocidade dele, né, dentro de um espaço. Então, se agora, no momento presente, eu estou na velocidade, vamos supor, 30 km por hora, significa que eu tive que partir do 0, 5, 10, 15, cheguei aqui no presente. Essa velocidade percorrida no passado, do 0, né? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, cheguei, não se perde. Aqui, no momento presente, eu estou no 30 km por hora. Futuro são possibilidades, né, de eu alterar essa velocidade. Então, por exemplo, 50 km por hora, 70 km por hora, 80 km por hora, por exemplo, é uma possibilidade de futuro, tá? Se tudo existe um campo, significa que tudo está emitindo ondas eletromagnéticas o tempo todo. Isso significa também que essa onda, uma vez que ela é emanada, né, que ela é emitida, ela vai ter que retornar. É como se fosse as ondas do mar. Várias ondas, né, saem do mar, em um dado momento, ela retorna para o mar. Qual que é o impacto disso na nossa vida prática, né? Principalmente quando a gente fala de pensamentos, sentimentos e comportamentos. Imagine que no passado, formas de falar, tá? Você estava com um sentimento de muita raiva, muito ódio de alguém. Aconteceu algum cenário, alguma situação e isso te gerou raiva, te gerou ódio de uma determinada pessoa. Então, o que acontece? Com base no que eu acabei de dizer, que é científico, não se perde as informações, nada se perde, tá, no universo. Então você começou a ter pensamentos e ter sentimentos de ódio contra aquela pessoa. E você talvez, né, profetizou diversas palavras. Nós estamos emitindo ondas através daquilo que pensamos, que falamos, que sentimos, correto? Então você solta, né, uma onda, você disparou essa onda. Com que frequência? Com uma frequência de raiva, com uma frequência de ódio que aquela pessoa te tirou do sério. Isso no passado. Ela passa essa onda, lembra? Contínuo, espaço, barra, tempo. Ela está aqui no presente e ela passou. Futuro é uma onda de possibilidade. Digamos, forma de falar, que essa onda está viajando aí pelo universo. Só que essa onda ela tem que voltar, correto? Como que essa onda volta? Tá? A hora que essa onda voltar, existem duas formas. Ou no pico, ou embaixo. Tipo onda do mar mesmo, né? Se for no pico, elas se encontram, se chocam e aumenta, né, o potencial delas. Se for embaixo, ela quebra e anula. Pegando esse exemplo, supondo que então lá no passado você estava com a raiva dessa pessoa, emanou ódio e raiva e rancor, e essa onda foi viajando, hoje, aqui e agora, você continua com esse sentimento de mágoa, de ódio, pode ser que nem seja daquela mesma pessoa, que seja de uma outra pessoa ainda, mas você continua emanando esse tipo de sentimento. Quando essa onda retornar, porque ela vai ter que retornar, aqui no presente você continuou emanando várias ondas. Ponto de atenção aqui. Não é a mesma onda, você está emanando, emitindo várias ondas. Então, no futuro, existem diversas ondas de possibilidades. Quando essas ondas voltarem, elas vão ou no pico ou embaixo.
ou potencializa, ou anula. Isso significa o quê? Eu tinha ondas de possibilidades, então eu tenho possíveis futuros, possíveis, ondas de possibilidades. O que isso implica, né? Qual que é a importância disso na nossa vida prática? Isso deixa muito bem claro que nós que estamos criando a nossa própria realidade. Por quê? Porque no passado foi você que emitiu essa onda de mágoa, de ódio, de rancor. No presente, é você que continua emitindo essa onda de ódio e de rancor. E o futuro, ele não existe ainda. São todas essas possibilidades. Lembrando, é importante deixar bem claro aqui, tudo que eu estou pensando e que eu estou sentindo não é uma única onda, são várias ondas e essas ondas precisam retornar. Só que o que acontece? Que é um ponto extremamente importante. A nossa mente inconsciente, e eu já falei isso em outros vídeos aqui, ela é uma mente que ela não seleciona o que é bom e o que é ruim. Ela simplesmente armazena informações dentro dela. Então, mesmo que você, de forma consciente, queira pensar coisas positivas, queira, profetizar palavras positivas e queira ter ações ou comportamentos positivos, de maneira inconsciente, você pode ter muitos sentimentos ali que continuam emitindo ondas sem você saber. E ondas, com esse tipo de frequência. Pode ser mágoa, pode ser culpa, pode ser medo, pode ser rejeição, pode ser N possibilidades. Por quê? Porque tudo é possibilidade. Então, esse é o verdadeiro impacto na nossa vida prática. O tempo todo nós estamos emitindo ondas e essas ondas elas vão retornar para nós. Então, às vezes, quando você vive um padrão repetitivo, um padrão de comportamento que você não consegue se desligar e que os mesmos casos e os mesmos cenários acontecem na sua vida, talvez eles estejam armazenados na sua mente inconsciente e é por isso que você não consegue quebrar esses padrões, tá? E é justamente todos esses pontos que eu quero começar a trazer, tá? Tudo com base científica e de uma maneira muito clara e muito profunda para você entender todos esses conceitos e para que você entenda também que há uma solução, Porque à medida que eu estou falando assim, nossa, se o tempo todo eu emanei todas essas ondas, de possibilidades, então isso significa, teoricamente, que eu estou lascado na minha vida, porque todas essas ondas vão voltar. Mas tem um processo de correção, Tem uma solução para isso. E é isso que eu vou explicar, por isso que eu estou aproveitando esse momento de início de novembro, reta final aí de um ano calendário, para que você saia, que você não mude, apenas de um ano calendário, mas que você comece a transformar a sua vida entendendo qual é o teu papel, aqui neste universo, que você entenda como é o teu funcionamento, porque você faz parte deste universo. Você é parte da criação divina, tá? Estudos científicos comprovam isso e eu quero compartilhar isso com você na prática, para que você comece, que você inicie um novo ano calendário, sabendo o que você precisa saber, sabendo tudo o que precisa ser corrigido e, acima de tudo, entendendo como é que você funciona e como as coisas funcionam. E, sinceramente, tá? Se você até esse momento, antes de ver esse vídeo, antes de ver essa mensagem, acreditava que é superficial toda essa questão de pensar positivo, de fazer coisas boas, de falar coisas boas, de sentir coisas boas, se até hoje para você isso era superficial, era uma prática bonita, não é. Eu verdadeiramente quero te explicar de forma profunda como tudo isso funciona para você que realmente quer sentir, quer experienciar mudanças verdadeiras e mudanças duradouras na sua vida. Então, para isso, eu preparei, vários workshops, são workshops gradativos, um conteúdo será a sequência do outro, serão workshops online,
e ao vivo, serão gratuitos também. Não será disponibilizadas as gravações depois. Então, se você realmente busca nesse momento entender como é que você funciona, a parte, né, e o seu papel fundamental nessa vida, nessa existência que é divina, que é maravilhosa, e deseja começar a criar mudanças reais, verdadeiras e duradouras na sua vida, venha participar desse workshop. Eu vou deixar todas as datas e os horários aqui certinho, tá bom? Um beijo para você.